Vamos a essa. Questão 7. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas, ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos. O que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P, em reais, do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função, tá aqui, ó. Onde X representa o mês do ano, sendo X1 associado ao mês de janeiro, X2 ao de fevereiro, e assim sucessivamente até 12, associando ao mês de dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto ele quer o mês de produção máxima. Está bem aqui, ó, a produção máxima. A produção máxima, ela acontece, ele me explica. A produção máxima acontece quando, ó, quando os preços são mais baixos. A produção máxima acontece quando os preços são mais baixos. Certo? Bem, é uma função cosseno. A função cosseno é o seguinte. No eixo horizontal, você lê o cosseno. Bem aqui nesse eixo, você lê o cosseno. O menor valor dele é -1 e o maior valor dele é 1. O cosseno está entre -1 e 1. Está bem aqui. Certo? Esse aqui é o preço. Esse P é de preço. O preço. Não é? Bem, X é o mês. Ele fala o seguinte, na safra, o mês de produção máxima. Ele disse na questão que a produção é máxima. Quando? Quando o preço é mais baixo. Ó. Ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima. Na safra, o mês de produção máxima, olha, se é o mês de produção máxima, esse preço aqui ele vai ter que ser o quê? Ó? O mínimo. Ó, o preço é mais baixo no mês de produção máxima. Esse é o preço. E esse preço tem que ser, então, o quê? Ó? Mínimo, porque ele está querendo a produção máxima. Se a produção é máxima, o preço tem que ser mínimo. Beleza? Pronto. Então, eu vou focar bem aqui, ó. O preço tem que ser mínimo. Para o preço ser mínimo, esse ângulo aqui, o cosseno, tem que ser -1, porque é uma função cosseno. E o mínimo valor para o cosseno é -1. Então, esse arco aqui, π, x, menos π, sobre 6, ele tem que ser aquele arco cujo cosseno é o mínimo, porque o preço tem que ser mínimo, mais baixo, porque a produção é máxima. E quando a produção é máxima, o preço é mais baixo. E ele quer o mês de produção máxima. Então, se é o mês de produção máxima, o preço tem que ser mínimo. Para o preço ser mínimo, a função preço é um cosseno. O cosseno desse ângulo tem que ser mínimo. É porque esse ângulo tem que ser o π, ó. Π. Porque quanto é o cosseno de π? É -1. É o mínimo valor para o cosseno. Então, vou passar esse 6 multiplicando. Ficou π, x menos π é igual. 6 vezes π, 6π. Simplificou bem aqui, ó. Que vai dar 1, não é? Bem aqui, ó. 1. Ficou x menos 1 é igual a 6. X é igual a 6. Tá mais 1, tá menos 1, vai para o segundo membro, mais 1. Então, o x é quanto? Ó? 7. É o mês 7. E cadê o mês 7? Julho, letra D, ó. Letra D. É isso aí. Ó, o preço tinha que ser mínimo.
É uma função cosseno. Então, esse cosseno tem que ser menos 1. Para o cosseno ser o mínimo, o ângulo tem que ser π. Então, isso tudo que ele me deu, πx menos π sobre 6, tem que ser o mínimo. Que é quem? Ó? π. Porque o cosseno de π é menos 1, e é o preço mínimo. Aí eu tenho aqui o preço mínimo, menos 1. Para isso, o x, esse ângulo todo tem que ser π. Passei o 6 multiplicando. Poderia até, antes de simplificar, levar menos π, ia ser mais π para lá, ia ficar mais 7, né? 6π mais π, 7π. Mas eu dividi por π, que deu 1. π dividido por π, que deu 1. No caso, menos 1. Levei para o segundo membro e encontrei aqui 7.